Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma meditação semanal. Que a graça de Deus esteja sobre você. Antes de começarmos a nossa meditação, peço que curta, comente e compartilhe para nos ajudar. E se você quiser receber todas as meditações toda semana, se inscreva no canal Roberto Enzo Basílio e ative o sininho das notificações. Ficaremos muito felizes com a sua presença. Quarta-feira, 18 de março de 2026. Mais um culto em gratidão e louvor ao nosso Deus. Vou ler uma oração. Ó Deus, nós lhe agradecemos pela incrível dádiva da adoração. Nós nos apresentamos diante do Senhor com orações de louvor, erguendo nossas vozes para honrá-lo e adorá-lo. Por meio da adoração, somos atraídos à sua presença e somos lembrados da bondade do nosso Criador. Com um manto de louvor, nos revestimos de gratidão, sabendo que a adoração é a maneira pela qual declaramos nosso amor e devoção ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Manso e bondoso, Rei Jesus nos chamando, chama por ti, por mim. Eis, bate a porta, paciente esperando, bate por ti, por mim. Ó, vem, sim, vem, não te demores, vem já. Eis, bate a porta, paciente esperando, e chama pecador, vem, porque esperamos, Jesus nos convida, chama por ti, por mim. Não desprezemos a graça da vida dada por ti, por mim. Ó, vem, sim, vem, não te demores, vem já. Eis, bate a porta, paciente esperando, e chama pecador, vem. Que imenso amor tem Jesus nos mostrado, sempre por ti, por mim. Pois libertou-me do triste pecado, parte por ti, por mim. Ó, vem, se vem, não te demores, vem já. Eis, bate a porta, paciente
te esperando e chama pecador, vem. Leitura bíblica que se encontra em Mateus 16, 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Oração de iluminação. Senhor, amado Pai, queremos tomar a nossa cruz e segui-lo, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, que nos inspire através da Tua palavra, que possamos entender o que essas palavras querem dizer. Fica, Senhor, com o ministrador, fica conosco e nos ajude. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz em Cristo Jesus. Mateus 16, 21 a 28, apresenta o anúncio do caminho de sofrimento do Messias e o chamado dirigido aos discípulos para segui-lo com fidelidade, mesmo quando isso envolve perdas e oposição. O tema do discipulado, nas escolhas difíceis, nasce desse confronto entre expectativas humanas e a vontade de Deus. O versículo central, no capítulo 16, que é o verso 24, convoca a negação de si, a aceitação da cruz e a perseverança no seguimento. Nesse chamado, a liderança cristã é formada não pelo poder, mas pela obediência, que amadurece a fé e sustenta a esperança. Negar a si mesmo não é anular a identidade, mas submetê-la ao senhorio de Cristo. O chamado do versículo central exige uma decisão interior que reorganiza toda a nossa vida. É o que chamamos de transformação ou conversão. Em Lucas 9, 23, Jesus amplia esse convite ao cotidiano, indicando que a renúncia não é episódica, isso é, uma única vez, mas contínua. O discipulado começa no íntimo, quando a vontade pessoal cede lugar à obediência confiante, mesmo diante de perdas aparentes. Essa decisão interior forma o caráter e educa o coração para discernir o que edifica. A liderança cristã nasce do chamado para conduzir pessoas a Deus por meio do testemunho e da orientação fiel. Liderar, nesse sentido, não é ocupar posição, cargo, mas assumir responsabilidade espiritual pelo caminho de outros. O versículo central revela que seguir a Cristo precede qualquer função e redefine o sentido de influência. Quem aceita negar a si mesmo aprende que conduzir outros a Deus começa pela própria obediência, pois ninguém guia além do lugar onde já foi conduzido pelo Senhor. Ao negar-se, o discípulo aprende a servir sem buscar reconhecimento, permitindo que suas escolhas revelem dependência e humildade. Lucas 9:23 reforça que a renúncia diária prepara o coração para cuidar de outros com firmeza e mansidão. A liderança, assim formada, não se impõe, mas acompanha. Não controla, mas orienta. Obediência perseverante, vivida muitas vezes em silêncio, torna-se o alicerce de uma liderança que edifica
e conduz à maturidade espiritual. Tomar a cruz significa aceitar o preço do seguimento em meio às tensões da vida. O versículo em destaque associa a cruz à caminhada contínua, indicando que a fidelidade se constrói no percurso. Em 1 Pedro 2,21, somos lembrados de que Cristo deixou o exemplo para que sigamos seus passos, inclusive no sofrimento. A cruz redefine valores ao mostrar que a fidelidade importa mais que a preservação do conforto. Assim, o discípulo aprende a permanecer firme quando escolhas difíceis exigem perdas reais, confiando que seguir a Cristo é sempre o caminho que conduz à vida. A cruz não é fim em si mesma, ela sustenta a esperança. Ao tomar a cruz, o discípulo descobre que a obediência diária fortalece a confiança em Deus. Romanos 12:1 ilumina esse caminho ao apontar para uma vida oferecida integralmente. A fidelidade sob tensão amadurece a fé e prepara o coração para liderar, sem se deixar dominar pelo medo ou pela acomodação. Seguir a Cristo é um caminho essencialmente comunitário. O versículo central, dirigido aos discípulos, pressupõe uma caminhada compartilhada, na qual ninguém cresce isoladamente. Efésios 4, 15 e 16 apresenta a igreja como um corpo que cresce à medida que cada parte coopera, ligada pela verdade e pelo amor. Nesse contexto, a liderança cristã se desenvolve quando decisões difíceis são discernidas no corpo, com escuta mútua e responsabilidade compartilhada. Conduzir outros a Deus implica aprender a discernir junto, reconhecendo que a maturidade espiritual se constrói na comunhão que busca a edificação de todos. A liderança amadurecida se expressa no serviço que fortalece o corpo. Efésios 4, 15 e 16 afirma que o crescimento saudável acontece quando cada membro exerce sua função, contribuindo para a edificação comum. Seguir juntos exige assumir responsabilidades, sustentar uns aos outros e permanecer fiel, mesmo quando isso implica renúncias pessoais. Nesse movimento, o discipulado se torna visível, pois a fidelidade não é apenas individual, mas compartilhada. A liderança, assim compreendida, não centraliza, mas promove cooperação, tornando a igreja um sinal vivo do cuidado e da presença de Cristo no mundo. O chamado de Jesus, em Mateus 16:24, integra renúncia pessoal, fidelidade perseverante e compromisso comunitário. Assumir o discipulado nas escolhas difíceis forma líderes segundo a vontade de Cristo, capazes de decidir com humildade e servir com constância. Que o Senhor nos conceda graça para negar a nós mesmos, tomar a cruz com esperança e seguir juntos, edificando a igreja e glorificando a Deus em todas as decisões. Amém.
Convidamos a igreja para um momento de oração de intercessão, à luz do tema, assumir o discipulado nas escolhas difíceis. Agradeçamos a Deus pelos aniversariantes e pela fidelidade que Ele sustenta. Apresentemos nossas petições de gratidão nas mídias sociais da igreja ou em silêncio diante do Senhor. Oremos. Pai, Filho e Espírito Santo, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos ensina como andar e seguir em teus caminhos. Te agradecemos, Senhor, pelos aniversariantes. Pedimos, ó Pai, que cada um encontre em ti a fortaleza necessária para seu dia a dia e saiba reconhecer a tua boa mão sobre eles a cada instante. Te pedimos, Senhor, por cada um que participou desse culto e que agora apresenta a Ti, ó Deus, seu clamor, seu pedido, sua gratidão. Ouve, Senhor, e atende conforme a sua benevolência e a sua misericórdia. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido você a conhecer mais do nosso trabalho de evangelismo e os projetos sociais e também a nos ajudar através do Pix da nossa igreja, que é o CNPJ, anota aí, 44 707 271 1000 contra 57. E se você se perguntar aonde eu encontro essa igreja, nós estamos localizados na Rua José Pires, número 71, no centro de Atibaia. Esperamos por você!